Guinense. Nós está ali também o encontro de palestras que não tem estado na organização de refletir a situação política, económica e social na Guiné-Bissau. Não vai com ela até novembro. Se não tem ali doutor Boubacar Touré, não achou como era pertinente notícia no espaço para não refletir, para não fazer um balanço perspectiva de situação de direitos humanos na Guiné-Bissau, que forçosamente está levado também a refletir a situação política e elementos que estão umbilicalmente ligados. Mas acima de tudo, não me aproveitei o momento para fazer uma homenagem ao Dr. Boubacar Touré, em nome da Liga de Direitos Humanos, que tem estado na vanguarda da luta para implementar um verdadeiro Estado de Direito Democrático na Guiné-Bissau, que também é o encontro de objetivos de libertação nacional e, ao mesmo tempo, também para permitir não esclarecer uma série de mal-entendidos, de uma certa falta de honestidade intelectual mangarguinense, que muitas vezes também se partidariza a atividade de Liga, que não tem nada a ver. Aliás, infelizmente, é a última situação que aconteceu que está no Bari, demonstra caráter partidário, caráter nacional, caráter de compromisso, de luta, que todo filho de Guiné, independentemente se pertence a partidária, ideológica. Então é uma forma também de desmistificar, mas acima de tudo, em nome da Freguesia de Público, eu penso em nome de agradecer ao bom trabalho, não na papel, obviamente não na papel de Liga, mas não na papel na bom nome, sacrifício de boa família, que tem estado na passa nos últimos momentos, e ao mesmo tempo também é uma forma de homenagear todo o combatente que está na Guiné-Bissau, particularmente, que está na luta contra essa situação que não colocaram nela, de restrição de liberdades, que põe em causa mesmo não vida. Então, em nome pessoal, em nome de Freguesia de Público, não há agradecer Liga de Direitos Humanos, não há agradecer diretamente, não na Barçal, não na dá força para continuar a luta, para via, não saber como amanhã, o povo de Guiné-Bissau, não reconhecer o trabalho que vocês têm estado a fazer. Está bem? Não passa a palavra para o grande Elmer Araújo, no sentido de ir ao pontapé de saída para o Nome do Bairro. E pronto, quem está na Dubino em direto, não está ali na Faculdade de Direito, se for me estiver bem para poder, não está ali realmente para refletir Guiné-Bissau. Muito obrigado. Boa tarde a vocês todos, minha irmãos. Não decidi que não língua de crioulo. Penso que a própria origem de crioulo está espelha manga de coisas de identidade. Um dos quais é a capacidade de resistência do povo guinense. Não se vê como a língua ou língua se vem de uma cultura e acaba para impor, né? A casa de Guiné que foi colonizada, não tem uma cultura dominante que de colon, mas mesmo assim é que consegui criar uma barreira ou limitar a nossa capacidade de criação enquanto guinenses, que é a língua crioula. Nós estávamos a discutir se não é papel português ou crioulo, mas pensa, bom, para a gente poder ouvir no mais longínquo espaço de Guiné, não estou aqui para um crioulo. Boa tarde para o estudo, a minha Elmer Araújo, jornalista, nem está ali a moderar esse debate, mas espero que cada um de nós não contribui com alguma coisa. Mas me falou um obrigado especial a Dr. Boubacar, que tem sido que o próprio ministro de negócios estrangeiros português fala, tem sido um herói. Não tem heróis que heroínas na Guiné, porque o contexto que não vive realmente de sequestro de manga de liberdades, como o Youssef falou, não perde praticamente todo tipo de liberdade, não continua a ter perseguições via de não opinião pública, não opiniões, via de não forma de conceber democracia. Dr. Boubacar tem sido um herói, sem dúvida, e tem aguentado na pele o sacrifício de sua família, essa grande luta de afirmação do povo guinense e, sobretudo, da afirmação de democracia na nossa sociedade. Então, aquilo é só, a mim entrevistá-lo, teve a oportunidade de entrevistá-lo, aliás, ele tem passagem, né, grandes desafios durante a vida, estudar na Sul, e vir para Bissau, e formar na Direito, e trabalhar aqui no gabinete de NOBIS, na Guiné, e continuar como consultor, a OCC do presidente da Liga Guinense de Direitos Humanos,
e para cá fugir de que o Youssef fala e nesse momento e organização de vanguarda, né? E se não visto próprio de organizações mais respeitadas que não tem nem momento nenhum. Então nada melhor de não ouvir Dr. Boubacar sobre o contexto geral, um balanço geral, e depois nós estamos fazendo um debate a nós tudo aberto ao público, né? Passa a palavra. Muito obrigado. Muito obrigado. E, em primeiro lugar, me saudar e felicitar o movimento cívico de Turquia de Pures para esse convite, mas também para essa dinâmica que tem tido nos últimos tempos sobre não só a situação de direitos humanos na Guiné-Bissau, mas tudo o que tem a ver com a situação política, social, econômica e, sobretudo, esse retrocesso que o país tem registrado de 2020 a pesar. Aliás, nós vamos falar várias vezes, parecido com a gente tem um plano, um verdadeiro plano, uma estratégia delineada que está implementado para desmantelar a democracia, o Estado de Direito na Guiné-Bissau. Portanto, evidências, elementos para corroborar essa conclusão, essa tese e Margarete. Bom, mas para não fazer um debate sobre o contexto geral, a situação geral de direitos humanos na Guiné-Bissau, sempre gostaria de dividir em categorias para melhor compreensão não só de índices que está ali, mas também que eles tipo estão acompanhando através de redes sociais. Bom, a órgão não faz direitos humanos, não tem direitos civis e políticos, não pode chamar também direitos liberais e garantias. Essa é a primeira categoria, a primeira dimensão. E a segunda categoria ou dimensão não tem direitos econômicos, sociais e culturais. Como se tem outros, mas esse é dos para no debate também com relação a tempo também limite que não tem, né? Para não julgar essas duas categorias de direitos humanos que a OSS está numa situação de encruzilhada, digamos assim, na Guiné-Bissau. Primeiro, direitos civis e políticos ou direitos liberais e garantias. Se uma vez não tem estado acompanhando um estudo de 2020 para ali, não tem assistido uma espécie de reversão, retrocesso. Guiné-Bissau, antes desse data de 2020, com esse regime, antes de assunção ao poder desse regime, direitos humanos sempre violados na Guiné-Bissau, mas não tem alguma, não tinha, não conseguiu algumas conquistas naquilo que está a falar de exercício de liberdades essenciais. Por exemplo, liberdade de imprensa na Guiné-Bissau, antes desse regime de poder, estava num ranking de, não quero falar de melhores, mas pelo menos de médios na África. A liberdade de imprensa, índice de liberdade de imprensa, com liberdade de expressão na Guiné-Bissau era muito elevado. O exercício de liberdades de manifestação também tem um outro momento com algumas dificuldades, mas sempre cidadãos podiam exercer livremente as liberdades. Mesmo a crise de 2015, cujo mal, houve manifestações, houve movimentos cívicos que criaram, que a mim mantém casos em que, por exemplo, movimentos cidadãos inconformados na cinta, na comissariado, a Polícia da Ordem Pública, nós, na altura, como liga, para mediar entre eles com o Comissariado Nacional da Polícia da Ordem Pública, manifestações. Mediar na casa sentido. Não. Em vez de bobar essa via, essa avenida ou a rua, bobar é neutro. Em vez de botar Natal, ora botar Caba Natal. Não é certo aquilo. É discussão, esse tipo de discussão. Nós assim, dá mais 5 horas de tempo na discussão com a polícia, ou a abertura que tem na seta, cinta com membros daquele movimento cívico para discutir fórmulas de organizar manifestações. Portanto, e coisas que aconteciam e tal. Não assisti várias manifestações de organizações estudantis, de sindicatos, sim, com aquele programa. Bom, a partir de 2020, para ali, as liberdades cancelaram pura e simplesmente na Guiné-Bissau. Num primeiro momento,
não através de um ato, ainda que proíba ser ilegal, somente que ser depois. Mais tarde, a partir de ano passado, a partir de 15 de janeiro de 2024, o governo, através do Ministério do Interior, decidiu, através de um simples comunicado de imprensa, nem despacho, nem nada, mesmo aquelas tudo ilegais, um comunicado de imprensa assinado pelo Comissário Nacional de Polícia de Ordem Pública, decidiu suspender para tempo indeterminado liberdades de reunião e manifestação na Guiné-Bissau, em todo o território nacional. Bom, nós, na altura, no atacado, costumamos ouvir de como aquele era um ato inconstitucional, manifestamente ilegal, não considera que comunicar um panfleto que não tem nenhum valor jurídico. Mas, mesmo assim, o Ministério do Interior, o governo, decidiu implementar aquele documento ilegal de forma seletiva. Seletiva na qual sentido? E que tem reuniões, comícios e que tem manifestações para opositores do regime, para vozes discordantes, organizações da sociedade civil, mas, no entanto, organizações políticas e sociais afetas ao regime têm liberdade de organizar comícios, de organizar manifestações. Só que a nossa não tem estado a acompanhar várias manifestações no interior, comícios semanais, etc., sem qualquer problema. Portanto, o que ela significa que? Significa que medida, para além de ser inconstitucional e ilegal, é uma medida discriminatória que divide cidadãos, aqueles que do regime que têm direitos, liberdades de poder exercer, e outros cidadãos que vozes críticos, discordantes, que podem exercer que liberdade. O décimo não tem liberdade de expressão, liberdade de imprensa, não tem estado na acompanhar. Os últimos anos tem sido um ataque deliberado contra a liberdade de imprensa. Além de casos mediáticos mais graves que não conheci, de destruição, ataque de destruição da Capital FM por 2 vezes, não tem assistido também ataques e agressões físicas contra jornalistas no pleno exercício de ser profissão, na cobertura de eventos, de vigílias, tentativas de vigílias, outras atividades de estudantes, de sindicatos, etc. Então, são vários jornalistas que atacaram, ocuparam hospitais e para além de casos em que jornalistas impediram de ter acesso, por exemplo, ao Palácio da República, se refere caso do próprio presidente do Sindicato de Jornalistas, Indira Correia Balde, que é repórter também da RTV África na Guiné-Bissau, impedido de forma expresso, ilegal, sem nenhum fundamento, de aceder ao Palácio da República, que é um espaço público. O Palácio da República é um espaço do povo guineense, não é um espaço de nem presidente, nem primeiro-ministro, nem ministro, nem ninguém. Portanto, um espaço público que, a partir de todos os cidadãos devem ter direito de aceder lá, desde que tenham motivos para que, nesse caso, exercício de liberdade, de profissão jornalista, que é uma profissão para fazer para nobre interesse público, para guiar notícias que não vai procurar lá, e fatos de interesse público e casos de interesse público que o cidadão comum precisa de informar. Bom, mas, e tem esses casos, mas além desses ataques, e tem havido próprios discursos públicos, de atores públicos a mais alto nível, na atiça ataques contra jornalistas, na encorajar ataques contra jornalistas, na colocar integridade física dos jornalistas na situação de perigosidade. Portanto, essas situações que culminaram ataques, não é recentemente o caso do Valdir Araújo, que atacado. Tudo isso culminado agora que o poder político a mais alto nível, na desferir ataques contra jornalistas, na rotuleles a partir dos políticos, na rotuleles estar a serviço de estrangeiros, vindo lá fora, outras catalogações, que ela dá aso a outros guintes para poder atacar efetivamente aqueles profissionais que estão a fazer nada mais, nada menos de cumprir sua missão, que de informar opinião pública sobre assuntos de interesse
Liberdade de expressão, mesma coisa. Não assisti nos últimos tempos uma espécie de tentativa de cancelamento da liberdade de expressão. São vários diante cidadãos que têm interpelado, não é? Outros demitidos na ser posto de trabalho, acusado de proferir algum discurso, um comentário, ter na táxis, não é? Um comentário como alguém foi fazer um táxi, depois acabaram de referência de Tomaro. Houve vários casos que nós não recebemos denúncias de cidadãos que tomaram no comissariado de polícia, na Guarda Nacional, vai confrontar para ver como para alguma coisa crítico em relação ao regime num táxi ou num motocarro. Há 2, 3 meses atrás, um primo de mim interpelado nesse carro, guarda elementos efetivos de Guarda Nacional, interpelado, na falar com uma companhia que o outro vai no meio. Não, acompanha conosco. Pega esse telefone para tentar telefonar alguém para comunicar. Falar, não, é que eu pude comunicar, a partir do momento que eu pude telefonar ninguém. Conduzir na comissariado, no comando de Guarda Nacional, e lá que vai confrontar aquele. Agora, você não trabalha na tal cal, regime do trabalho, não tem saldo na papel mal de regime. Alguém dá o número de uma outra papel mal de regime na porta. Não, eu falei, fiquei aquela desde que parlamentar de tarde e vim teve sorte um conhecido dele que também faz parte do comando da Guarda Nacional de Moiala de situações que interferem para ele poder ganhar a liberdade. Portanto, não há situações, fora dos casos de índices cidadão comum que cada outra entrevista na ordem da ação social. Com base nisso, em consequência, está proibido o espancado. Houve vários casos de sequestros de cidadãos e, consequentemente, espancamento brutal deles para vir emitir alguma opinião que desagrada a para além desse aspecto, ao nível de direitos civis e políticos, não tem constatado nos últimos anos repressão à oposição democrática. Havia uma agnóstica de democracia, do Estado de Direito e que existissem partidos políticos legalmente constituídos. Partidos políticos e alicerces fundamentais da democracia, Estado de Direito. Aquilo significa que como há forças políticas que têm legitimidade e que, com base nisso, está constituído como alternativa a quem está no poder. Então, a tal lei proteger-lhes deles liberdade de fazer sua oposição democrática, não é? De ser uma alternativa ao poder. Bom, esses últimos anos, essa oposição democrática tem sido reprimida. De um lado, vamos falar liberdades essenciais que estão permitindo exercer atividades político-partidárias, está suspenso. E do outro lado, tem havido perseguições de ser membros, de ser dirigentes, em alguns casos, detenções arbitrárias. E além disso, naquilo que está concerne o Estado de Direito. O Estado de Direito significa separação de poderes, ter freios contra pesos, não ter poderes que limitam outros poderes ou que decidir poderes legalmente que lei atribui. Infelizmente, isso não desaparece. Tribunais e órgãos de soberania que têm a competência de administrar a justiça no nome do povo, aos tribunais de ser independente na Guiné-Bissau. Lamentavelmente. Guiné-Bissau, apesar de todos os problemas que tem, onde conquistas que não teve, no percurso histórico, e de como cedo, com a abertura ao multipartidarismo, não conseguiu ter um sistema judicial independente. Independente que significa que está funcionando 100%. E houve sempre problemas de morosidade, de justiça, problemas de corrupção, né, problemas de tentativas de manipulação, mas sistema judiciário guineense era de melhores na África, sobretudo na África Ocidental, mesmo em países francófonos que aparentemente está rodeado, está pensa como
seu índice democrático era muito mais elevado, por exemplo, no Senegal, os tribunais eram muito mais independentes do que o Senegal. Muito mais independentes do que o Senegal. Prova de que a lei de Coman, e houve decisões tomadas para os tribunais contra interesses de poderes, sabe? O presidente da República. O presidente Nino Vieira, e houve acordo do Supremo Tribunal que anula esses decretos presidenciais. Nomeava o engenheiro Carlos Correia inconstitucionalmente, Supremo Tribunal, muito antes, não evoluiu na fase de presidente do Supremo Tribunal ser eleito para ser pago. Antes de quem era presidente na altura era o Dr. Mamadou Salih Diallo Pires, nomeado para presidente da República, mas mesmo assim, o Supremo Tribunal tirou um acordo na altura que considera aquela nomeação inconstitucional. E por conseguinte, Nino Vieira teve que revogar aquele decreto e cumprir etapas, procedimentos constitucionalmente previstos para nomear que mesmo ali incumpre isso. Esse dos presidente Kumbaya lá, tira decisões na altura, não lembra a expulsão da comunidade Ahmadiyya na Guiné-Bissau, e tiraram decisão como aquela tem que sair na Guiné-Bissau, Tribunal Regional de Bissau, e houve uma providência cautelar que suspende que essa decisão considerada manifestamente ilegal. Apesar do Kumbaya lá, depois a revelia de lei bem agir para ver que decisão contra o Supremo Tribunal demitindo ilegal e inconstitucionalmente esse presidente e vice-presidente, mas houve uma decisão. O presidente João Mafra, a mesma coisa. Ele nomeou um governo, Supremo Tribunal, tirou um acordo e considerar que nomeação inconstitucional e ir para trás, e revocar e conformar-se atos com a Constituição, fora de outros atos, não é? Outros casos de processos judiciais que têm envolvido interesses do poder, mas que o Tribunal decide contrário a que interesse. Infelizmente, a partir de 2020, para mim, sobretudo gosto, não há qualquer hipótese, mas não há mesmo qualquer hipótese no sistema judiciário atual para ter uma decisão, sobretudo no Supremo Tribunal, contra interesses de poder. Aliás, não só no Supremo, mesmo no Tribunal, tudo está completamente controlado. Nós estamos vimos como, em novembro de 2023, homens armados de regime assaltam o Supremo Tribunal e obrigam a demissão desse presidente e a instalação de um presidente fantoche que esses atos nós todos não acompanhar de ataques contra tudo e todos, de destruição de partidos políticos, não é? De suspensão e afastamento compulsivo de juízes que de se tenta resistir àquela onda, não é, de sequestro do sistema judiciário. E aquele status quo de justiça mantém. A nossa já, apesar de organizar eleições para nós, é uma farsa, não é? Houve toda uma estratégia que montaram para afastar juízes compulsivamente, mais de 15 juízes afastados, e organizar eleições controladas com o objetivo de manter a situação que tem. E claro que não tem nada. Aliás, há dias, não havia ontem, inclusive, notícias que era demissão coletiva de direção do Sindicato de Magistrados Judiciais, as MAGI, com alegações de cometer interferência grosseira de direção do Supremo Tribunal de Justiça a essa atividade sindical. Então, essa fica surpresa para ninguém. E ainda tem mais casos polêmicos para o futuro, tudo no quadro de satisfação de interesses do regime instalado. Portanto, a justiça guardiã de direitos humanos não existe neste momento, infelizmente, na Guiné-Bissau. Portanto, e com essa, ninguém tem garantias para a proteção desses direitos. O mesmo que o lesado tem garantias de recorrer a tribunais para fazer valer o direito. E mesmo o ambiente de negócios
portanto, ninguém tem certeza que tem. Segurança jurídica, certeza jurídica, desapareceram na Guiné-Bissau nesse momento. Kiki branco por ser preto ao mesmo tempo. Kiki preto por ser vermelho. Com esse sistema judiciário, infelizmente, não tem nenhum momento, está completamente controlado, completamente manipulado e completamente instrumentalizado a serviço de interesses do poder político. Portanto, não olhar próximos tempos de eleições que não havia, decisões que não haviam tomado para o processo eleitoral, não haviam provado, claro, definitivamente, de como portanto, a justiça desaparece na eleição. Antes de chegar à fase, houve casos 1 de setembro, 1 de novembro, que só que não acompanhar, num primeiro momento, e prendido cerca de uma centena de cidadãos, e à medida que o tempo passava, alguns cidadãos que eram manifestamente, absolutamente inocentes, não tem nada a ver com o caso, não houve nenhuma prova contra eles, eu fiquei libertado, porque não há evidência, nunca tem provas mínimas que não permitiram para levar quesitos a julgamento. Mesmo assim, houve alguns casos em que o próprio Ministério Público, muito antes de chegar a um juiz de instrução criminal, decidiu como fulano tal não tem nenhum fato, despacho, se libertação imediata. Que despacho fica a letra morta do magistrado a cumprir. Depois, juiz de instrução criminal, tudo antes de não chegar no assalto a Supremo, antes de não chegar no sequestro absoluto do sistema judiciário. Juiz de instrução criminal ordena a libertação imediata de alguns, também é que é libertado. A maioria deles fica detido, sequestrado, não é considerado sequestro, mais de 2 anos, outros mais de 3 anos, sem nenhum processo, né? E ainda por cima, ano passado, 2024, Supremo Tribunal Militar, como a gente pensar no Bacoma, e era mais fácil manipular e controlar tribunais militares, é decidir, à margem de que regras, transferir um processo de natureza civil para tribunais militares. Bom, é bem confrontado por existência, mas afinal, magistrado, o sistema judiciário militar, era um bocadinho mais difícil de manipular. Então, o que é que aconteceu? O Supremo Tribunal Militar, Tribunal Superior Militar, decidiu tirar um acordo número 1/2024, sobre o caso 1 de fevereiro, ordenando libertação imediata de tudo detidos. Infelizmente, não assisti o que aconteceu. Não só acordo que cumpriu até hoje, que 4 ou 5 magistrados, juízes conselheiros, nós só falou juízes de topo do Tribunal Militar, apreendido durante 10 dias, sequestrado durante 10 dias, sem nenhum processo, sem nenhuma, só pelo fato de ter decidido, em termos de lei, por ser consciência, uma Constituição, a Constituição humana. Depois dessa, essa perseguição dos juízes transferidos em tribunais comuns também, houve vários juízes que suspendiram, outros até hoje, sabe que suspensos, havia tomado decisões sobre casos de partidos políticos e congressos ilegais, maneiras que faziam, sobre um outro caso que dá agrado de poder, e não ser surpresa nenhuma se não olham nos próximos dias e suspenderam os juízes que demitem de ser funções na ASMAGI, que será a Associação Sindical de Magistrados Judiciais, porque é que tem sido mal. Portanto, no momento não tem, por exemplo, Bugo na Chuto, 3 anos a 6, 7 meses, sem nenhum julgamento. Ele é o único momento que é julgado, fica lá, era ele que o Júlio Mamali, mas o Júlio Mamali libertado há menos de 1 mês. Portanto, sem nenhum processo e em condições dramáticas. Mas ninguém me estipa que a gente se favorece. Portanto, o orgulho fala desse, e dentro as teorias de discursos de rotulações de política, não sei o que lá.
Para além deles, não tem outros casos, caso de suposto tentativa de golpe de Estado, caso de dezembro de 2023, exatamente, que conduzindo à dissolução da Assembleia, etc. E recentemente não tem caso, nós não chamamos caso Terninho. Caso Terninho é um caso que o poder político, o regime no poder, nega formalmente a assumir. Nega formalmente a assumir. Primeiro, olha a casa de Terninho, antigo chefe de segurança da presidência da República, e invadido ilegalmente por um grupo de homens armados que olha lá, mas vandaliza esse carro. Ato a seguir, Terninho, para informações que não teve acesso através de fontes familiares, decidiu voluntariamente para entrega no Estado-Maior-General de Forças Armadas. Depois de detenção de Terninho, que está até no momento detido, já lá vão 3 meses, sem nenhum processo, e começaram uma onda de detenções ilegais de gentes que falaram supostamente próximos a eles, quer nas estruturas de segurança na Presidência da República, quer na Guarda Nacional, quer na própria Força Armada. Portanto, no momento está detido dezenas de militares, forças de segurança, não é? No Ministério Interior e em outras estruturas securitárias na Bissau, sem poder político, Estado-Maior-General das Forças Armadas, vir ao público para explicar ao povo guineense o que é que não passa. Nós denunciamos várias vezes, não exigir libertação imediata desse cidadão, mas até hoje ninguém desse cidadão é libertado e é que tem acesso à visita de familiares, é que tem acesso à visita de advogados, é que ouvido para nenhum magistrado, é que ouvido para nenhum Ministério Público, portanto é que ajudar a estar numa situação de sequestro absoluto. Bom, essa situação naquilo que concerne direitos civis e políticos, tem vários outros casos, mas indo já para a segunda categoria de direitos econômicos, sociais e culturais, naturalmente, perante uma situação de ingovernabilidade de um país desde 2023, sem parlamento funcional, sem um governo legítimo em funcionamento, tudo e manobras dilatórias, cosméticas, de tentar agradar uns amigos e grupos de amigos para assumir poder, naturalmente que nenhum país que desenvolve assim. Em primeiro lugar, e parceiros de desenvolvimento, apoios, ajudas orçamentais, que tem, praticamente que tem, manga de apoios que tem que surgir no quadro de uma governação democrática, uma legislatura decorrente de eleições, está suspenso, e que lá com que políticas públicas que podem melhorar condições de vida dos cidadãos está parado, está completamente paralisado. Portanto, no fundo, que não tem governos de gestão. E nenhum parceiro internacional can estabelecer um programa, financiar políticas públicas de governação de gestão, porque tem confiança, que pode oferecer confiança a parceiros internacionais. Em consequência, o sistema de educação que nos degrada, é ano letivo que passa e foi de piores, de um lado, logo no início, e falta centenas de professores, né, que devido à fé está colocado nas diferentes escolas. E que ela faz com que milhares de alunos fiquem fora do sistema de educação. Aliás, há dias nós já intervenção do Unicef na Condado, mais de 160 mil crianças ficam fora do sistema de educação, exame letivo, por via de vários motivos. Um deles, falta de professor, segundo, infraestruturas escolares. Não tem na Guiné-Bissau, infelizmente, lamentavelmente, aldeias, tabancas, mais de 2.000 guindos na antiga, é uma única escola de Estado em funcionamento. O que ela significa? Significa milhares de crianças fora do sistema de educação, por via de falta de infraestruturas, por via de falta de professores.
Sistema de saúde. Sistema de saúde não tem problemas que nós temos na civil. Para além de falta de pessoal técnico, médicos e enfermeiros, não tem problemas de diagnóstico de materiais que existem. O hospital Simões, que falava que é o maior estabelecimento hospitalar de referência na Guiné-Bissau, e tem falta de kits básicos, né, reagentes para fazer exames nos hospitais. Não existem. Tem muitos problemas gravíssimos no hospital que estão a confundir cidadãos estão a morrer de doenças banais. Para um guineense que tem uma assistência médica medicamentosa razoável, tem um básico só. Não está saindo na capital, não vai quarta ou quinta cidade do país para procurar um melhor tratamento médico. Medicamentos que está falando, inspeções que está funcionando, a maior parte dos medicamentos que tem qualidade. Não tem problemas de acesso à água potável, mesmo na capital, um luxo, a esmagadora maioria de gente. No interior, não estou falar, não tem cidades inteiras, desde independência até ali que tem água, acesso à água potável, que tem energia elétrica. Portanto, esses bens essenciais transformam-se num luxo para a maioria, esmagadora maioria de cidadãos, não só nas zonas rurais, mas também nas próprias cidades, incluindo cidades de Bissau. Extrema pobreza fica aí aumenta dia após dia, porque preços, inflação, preços de produtos de primeira necessidade aumenta consideravelmente, e ao nível de questões de direitos de mulheres, questões de discriminação permanentemente aumenta, a violência baseada no género, por exemplo, mutilação genital feminina, que nós temos uma lei aprovada desde 2011. Na 2011, índice prevalência era 45%. Com lei, já leva mais de 10 anos em vigor, não aumenta, em vez de não reduzir, não aumenta para 52% de prevalência de MGF na Guiné-Bissau. Portanto, casamentos infantis e precoces, tudo não aumenta, e não tem outro fenômeno de feminicídio, né? Violência doméstica culmina com assassinato de mulheres. Só no ano passado, o fenômeno que não acontece na Guiné. E outras realidades, na Europa, no Brasil, outros que não estão na televisão, mas entra na Guiné-Bissau várias mulheres assassinadas para seu próprio marido, pelo menos. Só no ano passado registraram 5 casos aqui de conhecimento público sobre ela. E além de outros casos de casamentos infantis e casamentos forçados. Portanto, esse é em resumo e situação de direitos humanos, se raro como e vasto, não por isso não papel e mais de 2, 3 horas de tempo não ganha total, mas se calhar por debates, perguntas, não podia abordar outros aspectos que não está a falar dentro. Então, não fica ali por enquanto para... Muito bem, muito bem. Obrigado, Dr. Boubacar. Pensa como não só a nós que está ali, são guintes que está na casa, acaba por haver um quadro medonho de direitos humanos na Guiné-Bissau. Bom, a nós ali na Portugal não tem estado a fazer algumas atividades que por acaso comigo que é camisola. É camisola e um retrato de detenção de que membros da Frente Popular, não lembro, houve 80 e tal, 93 guintes detidos em condições desumanas, e depois bem largado alguns, mas fica as 10 que não tem ali na coisa, que por acaso não tem até logomarca, logo tipo de liga. Bom, não abre debate para questões, para aquilo que me se colocar. A mim está começar, já agora, para colocar também Dr. Boubacar uma questão, sobretudo esse último episódio, né? Caso Cherninho. Caso Cherninho deflagrar na morte de um indivíduo, pelo menos com comprovação de se bens pessoais feitos para a família e depois próprio seguimento dado para a Liga, no papel de caso está no Bari, que é Armoncinho, Cherninho, no papel de guintes de núcleo duro de segurança de presidente Umar, o senhor presidente Umar Sissoko. Mas o que é que me estive a apontar presidente da Liga, Dr. Boubacar, e reação própria que o presidente
aqui constatado estes tipos de situação. Humanamente falando, encontrei confrontado com a questão de que cadáver se de Tano Barrio ou não, e que notado em momento algum uma comoção perante a morte de um ali. E muito pelo contrário, em vez de a toda parte do mundo pensa, e não é papel de chefe de Estado, né? O que tem morte de um ali, e coisa lamentável. Não colha em momento algum e não lamentar é morte, primeiro. E segundo, mais grave, e leva, ou misti leva guintes acredita como e que corpo e caditan, e cadáver caditan, mas ao mesmo tempo está no caso de quem, né? Então a questão é precisamente que leitura que não pode fazer desses comportamentos que está bem olhado agora, depois e tem algumas denúncias públicas, esse comportamento insensível, se não pode chamar assim, do Presidente da República. Ao mesmo tempo, o Sr. Presidente, não abre já um debate para os seguintes me comece a colocar algumas questões. Se eu permitir, não responder a questão. Mas antes de responder a questão, disse se abordar essa questão fundamental que tem a ver com a prática de tortura na Guiné-Bissau, que inaugurado, né, digamos assim, o caso da Frente Popular, né, caso 18 de maio, de manifestação que a Frente Popular organiza, 18 de maio de 2024, que culmina com detenção ilegal e arbitrária de 93 pessoas. A gente, se não acompanhamos tudo, foi submetido a sessões brutais de tortura, que imagens circular no mundo, nas redes sociais, de vítimas, a nossa noia, mas depois fora desses, houve vários outros casos de gente que está prendido, dirigentes políticos, cidadão comum, ativistas políticos, ativistas sociais, cívicos, está submetido a sessões de tortura no Ministério do Interior. O último caso foi também de Frente Popular com o movimento Pó de Terra, que tenta organizar a última manifestação, de 4 elementos, submetidos também às torturas no Ministério do Interior. Ou seja, infelizmente, contra regras nacionais e internacionais, o Ministério do Interior transformado em um corredor de tortura. Nós denunciamos várias vezes, de como a Guiné-Bissau é signatário da Convenção das Nações Unidas contra a Tortura, na Constituição expressamente fala como é proibido tudo que é tratamentos cruéis e desumanos contra a cidadã. E na lei, no Código Penal, vai mais longe e fala como tudo provas que obtidas com base na tortura são nulas sem efeito. Mas, e fala ainda como que provas podiam utilizar suma provas contra torturador. Quer dizer, como a torturar alguém para tentar obter informações para incriminar, não considerar que informação que tem nenhum valor, mas provas de como você tortura não utiliza contra o para crime que cometer de tortura. Então, tortura em nenhuma circunstância pode admitir em nenhum país. Na Portugal, na Senegal, recentemente na Senegal, um oficial de polícia, gendarmerie, prendido, levar a julgamento para via de como é suspeitado, como é cometer crime de tortura. Mas na Guiné-Bissau a gente está premiado. Tem uns esquadrões de tortura que existem claramente com missão de torturar gente, de criar medo a cidadãos para poder introduzir-los para exercer a liberdade. Era respondendo à questão. De facto, nós não acompanhamos aquele caso. É lamentável, porque independentemente que cidadão pode cometer, primeiro, por mais que pode cometer crime, que pode executar. Execução extrajudicial que existe na Guiné-Bissau. Mesmo a nível judicial, pena de morte que existe na Guiné-Bissau. Ninguém pode matar, mesmo que mata alguém. Ou mesmo que desconfiar como é matar. Mas outro elemento que eu não pensava como é pode servir para a comoção, nós estamos falando de alguém que serve por ele, que foi comandante de operações especiais. Eles que te ensinam essa informação. Não receba como é tem título, mas oficialmente se contaram como era comandante de operações especiais na presidência da República. Mas não tem também outras informações, supostamente, de como antes desse, esse senhor serve essa responsável do regime durante vários anos como motorista.
Apesar que se não obter áudios que ele próprio depois vem confirmar se a autenticidade, então a fica. Que significa ter uma relação afeto enorme que ultrapassa a relação laboral. Bom, que lá de fato deve levar a outra atitude, outro comportamento face a caso que acontece de ordenar a abertura de investigação